que eles representam são o mesmo. E agora eu tenho que realizar a soma desses vetores que estão desenhados aí. A primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte. Qual é a diferença entre a letra A e a letra B? A letra A é ponta com base e a letra B é base com base. Isso, essa é a resposta completa que tem que me dar. A letra A, o desenho é ponta com base. Não é que uma está invertida, a outra não. Não sei qual é que está invertida. Eu só sei que uma é ponta com base e a outra, as setas estão desenhadas base com base. O que é ponta com base? Uma seta quando a outra começa, quando a outra termina. Né? Aqui a seta F1 começou na ponta da F2. E o que é base com base? Quando todas as setas são desenhadas partindo do mesmo, as duas setas, né? São desenhadas partindo do mesmo ponto, da mesma, né? A base começa no mesmo local. O importante é o seguinte, que quando você tem um desenho base com ponta com base e outra base com base, aqui eu vou usar a lei dos cossenos como regra para soma. E aqui eu vou colocar a regra do... Então, vamos fazer a conta agora com essa soma aqui. Então, eu desenhei aqui e vou fazer essa soma. O problema diz que o ângulo entre esses dois vetores aqui é 120 graus. Qual é a força resultante quando eu desenho ponta com base? Eu tenho que completar o triângulo e agora eu vou fazer o desenho da força resultante. Então, essa aqui é a lei dos cossenos. A força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado, né? Vezes o cosseno do ângulo. Esse gama aqui está simbolizando o ângulo da base, com a ponta com a base. Certo? Estão acompanhando isso aqui? Entenderam isso? De novo, se eu tenho um desenho que eu vou fazer uma soma vetorial e eu desenhei ponta com base, eu tenho o ângulo da ponta com a base, eu completo o triângulo, tá certo? E uso a lei dos cossenos, que é isso aqui. E agora é só substituir os valores. Cosseno de 120 graus, gente, aí vocês têm uma tabela, vocês podem procurar na internet, eu vou passar para vocês, mas de qualquer forma é menos meio. Você não vai multiplicar o 2 vezes 120 nem nada. Esses aqui se transformam numa coisa só que é o menos meio. Então vamos lá. Porque no enunciado do problema está dizendo que o tamanho de cada vetor vale 6 newtons. Está aqui escrito, né? Seja a figura 17, sabendo que o módulo dos três vetores tem a mesma intensidade e é igual a 6 newtons. É como se fosse o lado do triângulo. Você tem um triângulo aqui, olha. Isso aqui é a mesma coisa que eu desenhasse. Um triângulo de lado 6 centímetros, outro lado de 6 centímetros aqui. 6 metros também, pode ser. Um triângulo de lado 6, outro lado 6, eu quero descobrir. E aqui um ângulo de 120. Entenderam? Então é isso que eu estou fazendo. Entendi. Só que em vez de 100 metros, é engraçado isso, a gente utiliza newtons. Por quê? Porque é uma analogia. Né? É a forma como a gente descobriu que a gente consegue fazer soma de forças. É como se fosse uma operação geométrica, né? Por isso que a gente chama de soma geométrica. Que a gente faz uma analogia como se fosse triângulos. Né? Lembra? Uma soma vetorial é uma soma geométrica. Porque a gente não soma 6 com 6 para dar 12. Certo? Eu tenho que saber quanto é que dá usando da trigonometria. Não tem outra maneira de fazer. Certo? Menos com menos dá mais. Então eu vou ter, olha só, que a força resultante ao quadrado dá 108. Então, não é a força resultante que é 108. A força resultante ao quadrado seria 108. Não tem unidade, porque não faz sentido físico essa fórmula, só que agora isso aqui faz. Raiz de 108. Isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes raiz de 3 newtons. Ou fazer um número aproximado. Né? Raiz de 3 é 1,7, aí
faz um número aproximado aqui também pode. Certo? Então, entenderam que essa força resultante aqui, então, ela está valendo, esse lado aqui vai valer 6 vezes raiz de 3 newtons. Para quem ainda não tem uma ideia, raiz de 3 vezes 6 newtons. Vou fazer aqui a conta. Certo? Então, o tamanho disso aqui seria, se isso aqui fosse em metros, isso aqui seria aproximadamente 10,4 metros. Certo? Se fosse 6 metros, 6 metros. Tá joia? Então, de novo, quando é ponta com base, eu uso a lei dos cossenos e faço o cálculo. Beleza. Fiz a letra A. Quando você tem um igual, gente, vocês têm que pensar sempre nisso. Quando o igual significa a base de uma balança. E o que você faz desse lado da igualdade, você tem que fazer desse lado da igualdade também. Beleza. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é força resultante ao quadrado é igual a 108. Aqui é o valor 108. Não tem unidade de medida porque força ao quadrado não tem significado físico para a gente. Mas a gente quer chegar no significado físico. Eu quero tirar a raiz. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui, né? E vou tirar a raiz. Se eu tirei a raiz de um lado, eu tenho que tirar a raiz do outro. Correto? Então, a raiz de qualquer número ao quadrado, né, é ele mesmo, né? Então, a raiz de FR ao quadrado é o próprio FR. Né? 2 ao quadrado é 4, tirar a raiz de 4 é o próprio 2. E aqui ficou a raiz de 108, que é o que você estava me perguntando primeiro, né? Como que eu cheguei na raiz de 108. Pronto. Então, vamos lá. 108, né? 108 é a mesma coisa que 36 vezes 3. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso separar em várias raízes multiplicando. Raiz de 36 é igual a 6. Pronto, eu não consigo reduzir mais do que isso. Né? Esses aqui são os meus números exatos. Como que eu sei que é 36 vezes 3, o 108? É porque eu somei, né? 36 mais 36 mais 36 é a mesma coisa que 36 vezes 3. Mas aí eles são dicas. Esse 2 aqui, o que foi que aconteceu? Eu estou multiplicando vezes 2 aqui, mas eu estou multiplicando vezes meio, né? Estou dividindo por 2 também. Estou multiplicando e dividindo por 2 esse mesmo número aqui. Então, eles se cancelam, né? Essas operações estão se cancelando. Correto? Mais alguma dúvida na operação matemática que eu estou fazendo aqui? A letra B, gente, eu tenho desenho base com base. Quando eu tenho desenho base com base, eu tenho que fazer a regra do paralelogramo. Quando eu já não posso usar mais a mesma regra. O que é a regra do paralelogramo? Bom, desenhando é o seguinte. Eu vou redesenhar os mesmos vetores, fazendo um paralelo aqui, ó. O desenho do F3 aqui, ó. Esse desenho mais ou menos aqui, assim. Pronto. Então, esse aqui seria o F1, que eu estou desenhando paralelo ali. E aqui é o F3 de novo, ó. Eu desenhei um quadrilátero. Chama paralelogramo. Um quadrilátero com 2 lados paralelos, né? A força resultante é a diagonal desse quadrilátero. Esse ângulo aqui a gente já sabe que é o 120, que é dado pelo problema, certo? E para calcular essa força resultante, é bem parecida com a lei dos cossenos, mas não é igual. Né? É F1 ao quadrado mais F3 ao quadrado. Só que agora, em vez de menos, na lei dos cossenos tem um menos. Aqui tem um mais 2 vezes F1
vezes F3 vezes o cosseno do ângulo base com base, que é o θ aqui. Certo? Olha a diferença para o outro. Está vendo menos aqui na lei dos cossenos? Aqui em cima. Certo? E o ângulo também mudou. Aqui é o ângulo ponta com base. Na regra do paralelogramo, eu tenho um mais aqui. E aqui é o ângulo da base com base. Dessa forma, eu estou calculando o tamanho dessa diagonal. Eu estou calculando o tamanho da diagonal do paralelogramo. Vamos fazer a conta agora? Então, a força resultante ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 6, vezes o cosseno de 120. Aqui vai dar força resultante ao quadrado, vai ser igual a 36 mais 36, mais 2 vezes 36 também, 6 vezes 6, vezes menos meio, que foi o que a gente já sabe, que é o cosseno de 120. Certo? Beleza, vou cancelar ali, eu estou multiplicando por 2 e estou dividindo por 2, e menos com mais dá menos. Então vai dar 36 mais 36, menos 36, que é igual a 36. Então a força resultante ao quadrado está dando 36. Qual o número ao quadrado que dá 36? 6. Então a força resultante é igual a 6. Olha só que curioso. Se isso aqui fosse um fenômeno que a gente estivesse medindo, certo? Por exemplo, os dinamômetros lá, aquelas molas que passou no vídeo que eu passei para vocês, eu estaria fazendo uma força de 6 newtons para lá, no F1, uma força de 6 newtons para baixo no F3, e eu estaria medindo como resultante da soma dessas duas forças, 6 mais 6 está dando 6. Eu meço isso na mola, meço isso no instrumento. 6 mais 6 está dando 6 aí nesse caso. É engraçado, mas é assim que funciona mesmo. Certo? Para vocês entenderem que não é simplesmente somar os números, né? Que nem a gente faz com balinha, ou que nem a gente faz com coisas, né? As grandezas vetoriais têm toda uma regra de soma diferente, né? E aqui eu estou ensinando dois métodos de soma. Uma que é chamada lei dos cossenos e outra que é chamada regra do paralelogramo. Tá certo? Vamos agora para a letra D para acabar com o exercício. Tá. A letra C, aliás, letra C. A letra C está me perguntando o seguinte: se eu comparar este aqui, a letra C, né? Essa parte aqui, com os dois anteriores, essa força F ponto de interrogação aqui, ela vai ser a força F3 ou força F2? Qual das duas ela seria? A força F2. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Por que seria F2? F2. Por quê? Porque tá ponta com base. Tá, Ponta com base. Ponta com base é F2. E aí é uma confusão que vocês fazem. Porque o importante não é se é ponta com base ou base com base. O importante é se a direção dos vetores estão se mantendo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Vou redesenhar isso aqui. Eu vou pegar o F2, vou manter a mesma direção e sentido, que eu tenho que manter, porque senão ele não vira mais o F2. E vou juntar aqui, ó. E eu vou pegar o F3 e vou botar aqui, ó. A letra C é equivalente a este aqui. Eu mantive a mesma direção. Qual é a diferença de sentido e direção?
Então só vai ser equivalente se o sentido e a direção forem iguais. Isso. Tá vendo que o F2 está no sentido oposto da... A seta tá oposta. Isso. Né? Tá, entendi sim. A direção é a mesma, porque eles estão guardando o mesmo ângulo com F1. Certo? A direção é a mesma. A direção é um ângulo que você tem com outro vetor. Então, você só pode ter o F2, você só vai saber se ele está na mesma direção que o F3 ou não, se ele está com o mesmo ângulo que o F... Entendeu? Então, eles têm o mesmo ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Né? No outro caso também, ó, eles têm o mesmo ângulo. 120 graus. Só que o sentido é diferente. É o sentido que vai determinar se é ponta com base ou base com base. Então vamos lá. Qual é o valor desse ângulo aqui? Né? Já sei que esse aqui é o meu F3. Beleza. Agora, qual é o valor desse ângulo que está entre o F1 e o F3 nesse caso agora? Bom, o ângulo base com base de F3 com F1 era 120 graus, não era? Esse ângulo aqui não era 120 graus? Correto? Às vezes eu quero aproveitar desenho e é melhor redesenhar tudo. Então tem um F1 aqui e eu tenho o meu F3 aqui. E eu sei que este ângulo aqui é 120 graus. Eu estou redesenhando o F3 de novo aqui, ó. Mas eu sei que este ângulo aqui vale quanto, gente? Esse ângulo é o mesmo do de baixo, ó. Esse ângulo vale 120 graus. Então, quanto é que vale esse aqui? Tem que completar, né? Esse aqui vai valer quanto? Vai fechar aqui o meio de metade de um círculo, né? Quanto é que é o ângulo de metade de um círculo? É 100? Isso. Vai ser 60 aqui. Porque o total tem que dar 180 graus. Certo? É por isso que a gente fala que o ângulo da base com a base mais o ângulo da ponta com a base sempre vai dar 180 graus. Tá. Só que agora como que a gente vai resolver esse problema agora? Mesma coisa, né? Qual vai ser a força resultante? Eu vou ter que completar o triângulo. A força resultante vai ser completando o triângulo, porque agora virou um ponta com base, e eu vou ter que usar a lei dos cossenos. Vamos ver quanto é que vai dar? Olha lá. Força resultante. Aqui, deixa eu colocar em vermelho. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F3 ao quadrado menos 2 F1 vezes F3 vezes o cosseno de 60 graus, que é o ângulo da ponta com a base entre eles. Cosseno de 60, gente, é meio. Não é menos meio, né? Cancela, cancela. 36 menos 36. Aí eu vou ter que a força resultante ao quadrado vai ser 36. E aí, de novo, que era para ser, né? A força resultante do F1 mais o F3 está dando 6 newtons de módulo. Tá. O exercício está me falando que tem duas maneiras básicas, né? Vai ter uma terceira que a gente vai aprender de fazer soma de vetores. Vamos imaginar que eu tenho um bloco aqui sendo empurrado por uma pessoa
ou sendo carregado por uma pessoa, fazendo uma força para lá. E esse mesmo bloco está sendo puxado para o planeta Terra para baixo. Isso aqui é o desenho do fenômeno. A pessoa empurrando para lá e o planeta Terra puxando para cá. Eu posso desenhar assim, posso desenhar. Eu estou desenhando o que está acontecendo. Agora, o desenho da soma vetorial, eu posso desenhar o F1 para cá e o F3 para baixo. Ou eu posso desenhar o F1 para cá e o F3 para baixo. Os dois desenhos correspondem ao mesmo resultado. Só que um eu estou usando regra do paralelogramo e o outro estou usando lei dos conssenos. Certo? Mas, professor, por que são duas maneiras de fazer o mesmo cálculo? Porque depende do exercício. O exercício pode te dar um ângulo, pode te dar outro ângulo. O importante é você entender se você está realizando da forma como você está desenhando, qual o ângulo que você está usando. E aí vai te dar regra do paralelogramo, lei dos cossenos. Tem que dar o mesmo resultado, porque é o mesmo fenômeno. Entenderam isso, gente? Professor, Hum. o ângulo θ, ele sempre vai ser obtuso e o ângulo gama sempre vai ser agudo? Não. Isso depende do fenômeno que eu estou estudando. Por exemplo, aqui, ó. A letra A, o ângulo gama, ele é obtuso, ele é de 120 graus. Aqui é ponta com base. Certo? Depende do fenômeno que está acontecendo. Não tenta decorar dessa maneira, não. Uma coisa é certa. Primeiro, certo? A soma... Você pode desenhar o fenômeno de duas maneiras. Ou usando o θ aqui, ou usando o gama. Nesse caso aqui, um deu agudo e o outro obtuso, por causa do que eu falei. Era um cara empurrando para cima e outro empurrando para baixo. Mas se os dois estivessem empurrando para baixo, já não é a mesma coisa. Certo? É mais eu só coloco obtuso porque é mais fácil de desenhar, base com base assim, né? Mas é isso. Obrigado. Era isso. E o último item estava me perguntando quanto é que era F2 mais F3. Certo? Então aí você escolhe como que você desenha. Você pode desenhar base com base ou ponta com base, o F2 mais o F3. Tá certo? Olha só. Se eu desenhar base com base, que eu acho melhor, eu desenho aqui um ponto, né? E o F1, o F2 está para cima. Partindo do mesmo ponto, o F3 está para baixo. Qual é o ângulo entre F2 e F3 nesse caso aqui? 180 graus. Certo? E aí vamos fazer a conta. É a regra do paralelogramo, porque é base com base, né? Então tenho aqui a força resultante. Vai ser igual a F2 ao quadrado, mais F3 ao quadrado, mais, porque é a regra do paralelogramo, F2, F1, opa, F3, aliás. F2 aqui, F3 aqui multiplicando, vezes o cosseno de 180.
Então vamos substituir. Cosseno de 180, gente, é menos 1. Então eu vou ter f ao quadrado, vai dar 36 mais 36. Esse mais aqui multiplica com menos, então vai virar menos. 2 vezes 6 vezes 6, né? Vai dar 72. Isso aqui vai dar 0. Então a força resultante é igual a 0 newtons. Que é de se esperar, né? Você tem uma força 6 newtons para cima e outra força de 6 newtons para baixo, né? Eles estão em equilíbrio. A soma das duas tem que dar 0. Na verdade, esse resultado é interessante. Ele está falando o seguinte: quando eu tenho dois vetores que estão em cima da mesma linha, fazendo 180 graus, por exemplo, né? Eu vou ter que a força resultante ao quadrado é como se eu estivesse subtraindo um do outro. Vamos num exercício um pouquinho mais simples, para vocês de novo terem ideia do que a gente está fazendo. Vamos imaginar que você tem um bloco aqui, a pessoa empurrando um bloco com 3 newtons para lá, e a outra empurrando o bloco, bem simples o exercício, com 4 newtons para cá. Então aqui uma pessoa 1, pessoa 2, cada uma está empurrando na horizontal, e eu tenho que a força da pessoa 1 está de 4 newtons, e a força da pessoa 2, 3 newtons. Quanto é que vai dar a soma de F1 mais F2? Nesse caso aí só subtrai. Isso. Mas vamos demonstrar bem matematicamente rigoroso, né? Quando eles estão na mesma linha, mas como é que a gente faria isso? A gente faria o desenho do 4 newtons para a minha direita, né? Ó. O importante é eu sempre fazer o desenho das forças, gente. O F1 está para cá e o F2 está para o outro lado, né? Ou eu faço ponta com base ou base com base. Se fosse ponta com base, ia ser assim. Fica ruim de desenhar dessa maneira, ponta com base, né? Então é melhor desenhar base com base, que aí a coisa fica melhor para desenhar. E eu não fiz um desenho muito próprio, né? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa seta aqui, porque o F2 vale um pouco menos. É sempre importante tentar manter o desenho na escala que o problema está fazendo. Então, o ângulo é de 180, mesmo problema do anterior. Já substituí tudo aqui. Certo? A regra do paralelogramo. Alguma dúvida nessa parte aqui? Então, força resultante ao quadrado vai ser igual a 25 menos 24, que é igual a 1. Raiz de 1 é 1 também. Que era o que a gente estava esperando. Tem uma forma de demonstrar isso. Todo regra do paralelogramo que tem um ângulo de 180 graus é como se eu estivesse subtraindo um do outro. Porque sempre vai ficar com cosseno de 180. Esse cosseno de 180 é sempre menos 1. Né? Se o cosseno for de 180, né, vai dar isso aqui. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vocês já ouviram falar nisso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, né? F1 menos F2 ao quadrado. Vocês já lembram disso? Né? Não sei se vocês se lembram disso da matemática, né? A mais B ao quadrado. Já é produtos notáveis? Exatamente. Produtos notáveis, né?
Vem daí. Por isso que quando faz 180 graus é como se eu estivesse subtraindo um do outro. Né? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. E quando faz 0 graus, eles somam justamente porque em vez de menos fica mais aqui. E aí vai dar... Mas é por conta disso. Que quando está na mesma linha é como se estivesse subtraindo. E quando está no mesmo sentido é como se estivesse somando. Né? Quando está em sentidos opostos, subtraindo, no mesmo sentido. Em cima da mesma linha. Vamos para o próximo exercício então agora. Deixa eu ver aqui Deixa eu ver uma prova minha antiga aqui. De novo, isso aqui é um clássico também. É o plano inclinado, né? Eu tenho uma força gravitacional. Aqui é a força normal. De novo, essa força normal, gente, é a força que a superfície faz para não afundar. Tá bom? O módulo da força normal aqui, 10 raiz de 3 newtons. E a minha força gravitacional, igual a 20 newtons. Tá? Qual vai ser a força resultante? Professor, como que eu faço 10 raiz de 3 ao quadrado? Tá. 10 raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar 10 raiz de 3, né? Vezes 10 raiz de 3. Eu tenho um A vezes um B vezes um C vezes um D aqui, ó. Então vamos reorganizar isso aqui. É a mesma coisa que eu pegar 10 vezes 10 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Que é a mesma coisa que eu pegar 100 vezes 3. Né? Eu estou fazendo associando aqui, né? Igual a 300. Em outras palavras, é você levar ao quadrado o primeiro e o segundo. Você fazer 100 vezes 3 aqui, ó. Mas isso porque é uma multiplicação. Se fosse uma soma, não tem que fazer o produto notável, tá? Toma muito cuidado que muita gente confunde fazer isso aqui como se fosse quando tem soma. E não é para fazer quando tem soma. É só porque é uma multiplicação. E, professor, qual é o ângulo desse exercício? Isso, é aí que é a parte mais complicada é essa, achar qual é o ângulo entre essas duas forças. Né? Então, de novo, o truque é você saber onde que tem fazer um 90 graus aqui, ó. Se eu faço 90 graus aqui, essa linha azul que eu desenhei, ela está paralela a essa aqui, ó, a superfície do plano inclinado. Certo? Isso aqui é como se fosse um escorregador, né? Esse plano inclinado. Vou botar a escadinha aqui. Então, e essa linha aqui, ó, está paralela a essa aqui. Este ângulo em azul é igual a este ângulo aqui. Então seria esse ângulo aí em azul mais o 90? Exatamente. Você consegue descobrir qual é? Acho que sim. Eu tenho uma força normal para cima, só lembrando, né, o desenho. Está na minha diagonal para cá. Para baixo está a minha força gravitacional. Aqui é um ângulo de 150 graus. Por quê, gente? Aqui é 60. Ó. 60 mais 90, 150. Então, vamos lá. A força resultante vai ser igual a
10 raiz de 3 ao quadrado, que foi a pergunta da colega de vocês, mais 20 ao quadrado, mais 2 vezes 10 raiz de 3, vezes 20, vezes o cosseno de 150, que a gente fez na aula passada, que é o menos raiz de 3 sobre 2. Então, 400 vezes raiz de 3 vai dar... Aqui vai dar 600. Então, é 100. Então, FR ao quadrado é 100. Então, quanto é que vale a força resultante? Deixa eu pegar essa partezinha aqui. Vou botar para lá. Quer tirar a raiz dos dois lados, né? E deu 10 newtons. Professor, eu não entendi como é que você chegou no 600. Tá. Você entendeu como eu cheguei no 400 raiz de 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2? Sim. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ter 400 vezes raiz de 3 vezes raiz... O menos de com mais já deu menos ali, né? Então aqui, ó. Vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Você entendeu o que eu fiz? Não. Não? Não. A vezes B sobre 2. Eu posso escrever como A sobre 2 vezes B? Essa é a minha pergunta. Ah, sim. Então é isso. 400 dividido por 2 dá quanto? 200, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto? É o próprio 3, né? Que é o 3, raiz de 3 ao quadrado é o 3. E aqui vai dar 600. Ah, entendi. Obrigada. Tá. Você pode fazer de outra maneira. Você pode multiplicar tudo de cima e depois dividir por 2, que vai dar 1.200 dividido por 2. Né? Também pode ser assim. Tá. Então, olha só que interessante esse resultado, para vocês entenderem bem, que é o seguinte, você vai ter uma força resultante quando eu somo a força normal da superfície mais a força gravitacional, eu tenho uma força resultante na diagonal para baixo, descendo a superfície. Certo? Essa aqui vai ser minha força resultante. Que é a regra do paralelogramo, né? Peraí, deixa eu desenhar ela direitinho aqui. Ih, fiz um desenho muito mal feito. Então, gente, a diagonal da, né, na regra do paralelogramo, a diagonal que é a força resultante, a diagonal do paralelogramo. Então, o que acontece? Por isso que o objeto escorrega, né, da superfície. Correto? Você tem a força da superfície, você tem a força do planeta Terra, né, que está puxando para baixo. Soma as duas, ele vai na diagonal para baixo. Se não tiver atrito, né? Se tiver atrito, o atrito pode segurar. Entenderam esse resultado? Entenderam o fenômeno físico aqui que está acontecendo?
Tem outros exemplos que a gente pode dar sem forças, usando, por exemplo, a discussão de distância, que nem a gente viu uma vez, né? Por exemplo, você tem uma pessoa que parte do ponto A. Vamos construir esse exercício agora com vocês. Me diga quantos metros ela andou do ponto A até o ponto B. O primeiro que aparecer aqui eu vou escrever. Tá. Então a Amanda falou que do ponto A até o ponto B, a pessoa andou 2 metros. Entre 0 e 180 aí, me dá um ângulo que a pessoa fez. 71, boa. Então, peraí, deixa eu fazer aqui que vai me dar 90 graus é aqui, né, nesse meu desenho. Então, 71 deve ser para cá. Ela vai andar aqui até o ponto C. Quantos metros do ponto B até o ponto C? 3. Então, andou maior do que esse braço aqui que eu fiz do A até o B, um pouquinho maior. Então, aqui, ó. E aqui é 71 graus. Então, cosseno de 71, já vou colocar para vocês. Vocês vão colocar aproximadamente, deixa eu colocar aqui, 0,33, tá? Vai ter um número interessante. Tá certo? Esse aqui vai ser o valor do cosseno de 71 graus. Acha a distância, então, entre A e C. Parece cosseno de I, né? 71 graus aqui. Só para ter uma ideia, vocês vão usar a regra do paralelogramo ou lei dos cossenos? Professor, meu deu 3. 3? Nossa, eu vou ter que fazer essa conta aí. Lembra, gente, ó. Primeiro foi de A até B, então meu vetor está aqui, ó. E depois foi de B até C, então meu vetor está aqui. É um vetor ponta com base, né? Você está achando essa distância aqui, que é a lei dos cossenos. Você está usando a lei dos cossenos aqui para achar. A força resultante ao quadrado vai ter que ser igual. Não é mais força, né? Agora é distância. Então eu vou colocar. Então só vou colocar aqui distância 1, distância 2 e a distância resultante. Então a distância resultante ao quadrado tem que ser igual a distância 1 mais distância 2 ao quadrado menos 2 vezes D1 vezes D2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então aqui minha distância resultante vai ser igual a 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, vezes o cosseno de 71 graus. Foi isso que vocês fizeram? Para você achar o valor de 3 aí, vai dar 4, mais 9, menos, aqui eu tenho que usar, 4 vezes 3 vai dar 12, vezes o 0,33 aqui, que é o cosseno de 71, né? Cuidado, gente, sempre faz as multiplicações primeiro, sempre revela o cosseno antes de fazer a multiplicação. Vai dar aqui 13 menos, aí eu tenho que fazer essa conta aqui na calculadora, né? Tiro a raiz disso aqui. 3. Meu Deus, esse resultado que eu olhei na calculadora também, aquele último, aí eu coloquei aproximadamente. É isso aí. Então a distância resultante vai ser a raiz disso aí, que é aproximadamente 3 metros. Que coisa. Vocês entenderam, gente? Na parte matemática, quero ver se vocês entenderam primeiro a parte física, né? Por que eu usei essa fórmula?
E por que que ele me deu esse resultado? Tá vendo que quando a gente usou distância, a melhor forma de analisar foi usando a lei dos cossenos do que usando a regra do paralelogramo? Então, às vezes a gente usa um, às vezes a gente usa outro. Professor, eu não entendi quando é que a gente usa a fórmula positiva e negativa nesses casos. Isso, então vamos lá. Quando a gente usa o negativo, a gente chama de lei dos cossenos. Eu vou fazer de uma forma genérica, então, por exemplo, quando você tem o vetor 1, né? O vetor resultante ao quadrado vai ser igual a V1. V de vetor aqui, tá bom? E a regra do paralelogramo, eu vou colocar um mais. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? A lei dos cossenos eu uso quando, no desenho que eu estou analisando, os dois vetores, o vetor V1 e o vetor V2, pode ser força, pode ser aceleração, pode ser velocidade, pode ser distância, que foi o que a gente analisou agora. Eu desenho eles como ponta com base. O que significa isso? Eu acabei de terminar de desenhar o V1 e agora eu desenho o V2 saindo da ponta do V1, ou vice-versa. Tá vendo o 71 aqui, ó? É o ângulo da ponta com a base. O vetor de 2 metros, né, termina no ponto B, e o vetor de 3 metros começa no ponto B. Ele termina no ponto C. Percebeu isso? Sim. Então, beleza. Então, aqui eu usei a lei dos cossenos por conta disso. E a lei dos cossenos é o que tem o menos aqui. Quando eu uso a regra e a resultante, né, sempre vai ser o triângulo fechado. Aqui, né? Pronto. Esse aqui vai ser o V resultante. Quando que eu uso a regra do paralelogramo? Eu uso a regra do paralelogramo quando eu tenho o meu V1 e o V2 agora desenhados saindo do mesmo ponto. Tá certo? Agora eles não estão ponta com base. Aqui é o ângulo base com base, eu vou chamar de θ. Aí eu tenho que desenhar o paralelogramo para saber onde que vai dar a resultante. Resultante aqui. Porque ela é a diagonal desse paralelogramo. Então vamos voltar lá, ó. Esse caso aqui. Então é isso. Então você usa lei dos cossenos ou regra do paralelogramo dependendo e como é que você desenhou os vetores. Se você desenhou ponta com base ou se você pegou o ângulo da base com a base. Então esse assunto, gente, tá? Discutimos bastante. Na próxima aula a gente vai discutir, vai ser... vocês querem mais um? A gente pode fazer mais um exemplo. Mas na próxima aula a gente vai fazer decomposição vetorial e aí a gente vai para avaliação.